Fala, galera, então, antes de começar o corte, um recado importante pra vocês, hein? Você que é bom de palpite, corre lá na 1xBet. O link tá aqui no primeiro comentário fixado, clique lá, cadastre-se, use a palavra promocional FUTEPOD com temudo e demudo no final, pra eles dobrarem o seu primeiro depósito até R$ 3.000. Você não ouviu errado, tá? A 1xBet é a maior bet do planeta e é parceira agora do canal Futebolaço. E agora, vamos pro corte. O Pedro Martins trabalhou na gestão do Ronaldo toda sem ter grana no orçamento. E os resultados foram bons. Acesso e título no primeiro ano, não caiu e vaga no Sul-Americano no ano passado. Talvez dê certo no Vasco, eles foram às finais aí do Mineiro, inclusive fazendo jogo duro com o Galo. Queria te ouvir. Qual é a tua expectativa sobre o trabalho do Pedro Martins? A gente tá falando de janela, ele que é o cara que vai contratar o boneco aí no meio do ano. Então, ele é um diretor que você vê que quando foi anunciado agora pelo Vasco, a torcida do Cruzeiro comemorou e falou que foi feita a maior burrada, né? Ele foi responsável pela péssima venda do Vitor Roque para o Atlético Paranaense. Ele foi responsável também pela saída do Fábio. Então ele acumula uma série de polêmicas ali durante essa sua passagem pelo Cruzeiro, né? Então, assim, é um cara que a gente não... A expectativa é que ele consiga fazer uma janela boa, né? Mas com relação a profissional, eu não tenho empolgação nenhuma, né? Até porque, do que adianta? A gente tinha o Alexandre Matos aí, que era um pica das galáxias. Tivemos a janela que teve aí, ó, a 777 influenciando em quem ele podia contratar ou não. Então, de fato, no fim das contas, quem decide é a 777. Então, acaba que o profissional em si fica até meio que indiferente, né, com relação a isso. Em cima do Pedro Martins, a gente tá vendo que a galera do departamento de futebol lá do Cruzeiro, do Ronaldo, tá sendo dizimada, porque o Pedro Loureiro vai trazer a galera dele e o cabeça é o Alexandre Matos. Ele vai montar o departamento dele lá. E aí tá se especulando muito, inclusive já teve conversas abertas, o Paulo André já se despediu do Cruzeiro. Como é que você vê a possibilidade da chegada do Paulo André do Vasco, principalmente depois daquela história lá, daquela treta dele com o Eurico, de que ele dormia com rato, São Januário e né? barata. Tu lembra disso? Lembro, eu assisti essa entrevista aí, Ao né? vivo? Não, ao vivo não. Ah, Eu vi, depois que repercutiu toda essa situação, essa possível chegada do Paulo André, né? O vídeo viralizou novamente. Eu acho que, assim, cara, ali foi um relato do que ele viveu naquela época ali do Vasco. Então a gente não tem como criticar ele por aquilo, porque ele passou ali o que ele viveu. Se é verdade ou não, eu acho que também não teria por que ele inventar aquilo. Então, assim, eu acho que esse não seria o problema do Paulo André estar trabalhando no Vasco. Mas, cara, o que ele fez de relevante no Cruzeiro pro Vasco estar trazendo ele, contratando ele? ele era um homem de confiança do Ronaldo. Inclusive, ele trabalhava lá no Valladolid e trouxe depois ele pra Tá, cá. mas o Cruzeiro não... Tá entendendo? Eu acho que o Vasco tá pegando o Pedro Martins. O que o Pedro Martins fez de bom pro Vasco contratar pra ser diretor de futebol? Tá entendendo? Então, são profissionais duvidosos, cara. Que, assim, porra, os caras não tem nenhum histórico vencedor, entendeu? Como a 777 que manda em tudo, de repente eles estão pegando esses caras pra poder ser marionete, né? Porque, no fim das contas, é eles que decidem quem vai ser contratado ou não. Então, tu não é contra a chegada do Paulo André? Pela questão da polêmica lá. Pela questão da polêmica, não. Eu acho que aquilo ali foi uma coisa que ele viveu, um relato dele. Pode ter acontecido. Eu acho que ele até falou de forma respeitosa. Ele, em nenhum momento ele, tipo assim, entendeu? Foi uma coisa que ele viveu na base, né? E calhou do Eurico Miranda estar ali e, de repente, ele se sentiu ofendido, enfim. Mas eu acho que isso não é um principal... É que a galera coloca muito ali que, assim, não tinha necessidade dele expor aquilo ali. Lembrando que ele era um evento de debate sobre futebol, né? E não tinha necessidade dele expor aquilo, né? A gente não tá colocando em xeque a possibilidade de realmente de ter existido. Até porque a gente já viu o Rato de São Januário algumas vezes, né? pô. Então, assim, Tinha gambá no Maracanã agora esse final de semana, também, pô. também. Não tô dizendo que não existiu. Mas qual era a necessidade naquele debate, e ciente, inclusive, do perfil do Eurico. O Eurico estava sentado ao lado, tanto que ele pede logo a palavra depois para poder falar e o rebate.
qual era a necessidade de expor aquilo naquele evento. E tinha tanta coisa pra falar, aquilo era realmente pertinente. Então a galera pegou mais por esse lado, e não no sentido dele ter inventado, dele ter mentido, ou até mesmo dele ter aumentado a história. Então foi um pouco mais nessa linha. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita então, já se inscreva aí no canal para fortalecer o nosso trabalho. 2 vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então você que quiser dar uma moral pra gente, ajudar a família Futebolaço a continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.